versos do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também, naquela mesma cidade, uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. E por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a causa dela, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorando em defendê-lo? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Palavra do Senhor. Meus irmãos, você já se sentiu injustiçado, impotente, diante de algumas situações que até mesmo você procurou as vias legais para a resolução da mesma e não encontrou respostas? Pois bem, essa parábola nos ensina a continuar perseverando em oração, mesmo diante de momentos como esses, que não consigamos, pelos meios legais, as soluções imediatas. Se nós voltarmos um pouquinho os nossos olhos no contexto logo acima, nós perceberemos que essa parábola tem implicações escatológicas. Ela aponta para os últimos dias. No verso 20 do capítulo 17, ela inicia com os fariseus fazendo uma pergunta a Jesus. E a pergunta que os fariseus fazem é: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu aos fariseus: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão: ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Essa é a resposta de Jesus aos fariseus. E essa resposta, ela faz alusão a uma frase que nós normalmente utilizamos para dizer que o reino de Deus, ele já está presente no coração dos seus servos, contudo ainda não chegou aquele momento desse reino físico e tangível tornar-se tão presente e tão visível para nós. É como diz o Provérbios, que é como a luz da aurora que brilha mais e mais até se tornar um dia perfeito. Nós entendemos perfeitamente que através da ação de Cristo na cruz do Calvário, esse reino já estava entre eles. Por isso ele vai dizer: ele já está entre vós. E Jesus, quando diz isso para os fariseus, ele está falando a respeito de si mesmo. Contudo, esse reino, ele está crescendo gradativamente. Cada dia mais uma pessoa se converte a Cristo e se torna serva desse Senhor, o Rei de toda a terra. Mas chegará um dia pleno, visível, tangível, em que esse reino, ele se estabelecerá fisicamente, e todos nós viveremos diante desse Rei, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E essa é a resposta de Jesus.
Porque ele lá no verso 24, ele vai dizer: porque assim como o relâmpago que resplandece e brilha de uma extremidade do céu até a outra, assim será no seu dia o Filho do Homem. E ele está justamente remontando esse momento em que Cristo virá estabelecer o seu reino presente, e todos verão. Ele ilustra esse momento da vinda dele, lembrando 2 dias importantes, vividos na história bíblica. Primeiro, os dias de Noé, que ele vai dizer que as pessoas davam-se em casamento, e depois ele vai lembrar também sobre os dias de Ló. Primeiro, era uma sociedade que vivia voltada para os seus próprios prazeres, a sociedade dos dias de Noé. E depois ele fala sobre uma sociedade dos dias de Ló, que estava mergulhada demasiadamente em seus pecados. E foi justamente nesse período aonde as pessoas estavam aquém de Deus, estavam voltadas para os seus próprios prazeres, estavam envolvidas e imbuídas no pecado, que Deus veio e estabeleceu juízo sobre Sodoma e Gomorra, enxofre. E assim encerra o contexto dizendo que a vinda do Filho do Homem será dessa forma. E é justamente posterior a esse contexto que Jesus vai contar essa parábola do juiz iníquo. E é importante a gente entender que algumas coisas devem nos chamar a atenção nessa parábola. Primeiro, é a figura desse juiz. Um juiz, como diz o texto que nós lemos, que não temia Deus e nem respeitava ninguém. Perceba que Jesus, ele está apontando uma pessoa que é muito importante dentro do cenário da cultura judaica. Era um juiz que deveria dispensar justiça segundo a lei de Deus, seguir aquilo que é correto e que a lei ordena. Contudo, ele não tem temor a Deus e nem respeita as pessoas que ele deveria julgar as causas dela. E esse homem é alguém que quebra a lei régia, porque ele não ama a Deus de todo o seu coração, nem o seu próximo, como a si mesmo. Agora, a pergunta que devemos fazer: que juiz era esse que Jesus estava falando? Na Palestina, ali no século I, existia o grande sinédrio, que consistia em 71 juízes, e também existia algumas cidades maiores, mais distantes do centro, que tinham seus próprios órgãos de justiça, e essas eram denominadas como sinédrio inferior, que consistia em 23 juízes, e todos esses juízes, eles eram líderes religiosos, considerados especialistas na lei e na tradição oral do Antigo Testamento, e eles eram responsáveis para julgar questões relacionadas à religiosidade. Por exemplo, é esse grande sinédrio que conspirou para levar Jesus à crucificação e ele ser morto por algo que não fez. É claro, isso estava envolvido, o julgamento, a partir dos seus próprios prazeres e talvez da posição que eles estavam perdendo dentro das questões religiosas por chegar Jesus apresentando algo totalmente distinto daquilo que eles pregavam. E é muito interessante porque ali também, no domínio, judaico, por ser uma província romana, ela também estabeleceu juízes para julgar questões criminais. Havia nomeado magistrados locais e juízes para as aldeias, autoridades municipais que julgavam causas criminais e defendiam os interesses de César.
Eram os piores de todos esses, famosos por sua falta de moral e escrúpulo. Eles recebiam, inclusive, os salários altos pagos pelo tesouro do templo, e eram eles que recebiam todos os impostos e repassava para César, que estava em Roma. Ou seja, meus irmãos, os judeus, eles não gostavam desses juízes que julgavam questões criminais, homens totalmente imorais, escrúpulos, que estavam ali apenas para os seus próprios prazeres e para angariar recursos para César. Eles não estavam preocupados com os judeus. Eles não estavam preocupados em respeitar a lei de Deus. Eles estavam preocupados com a sua posição e com aquilo que eles poderiam ter estando ali em Jerusalém e algumas outras cidades julgando questões criminais. É por isso que quando nós vemos Jesus sendo julgado, um daqueles que fora colocado por César, ele pega e lava as mãos diante do julgamento que estava sendo manipulado pelo grande sinédrio. Era justamente, meus irmãos, sobre esses juízes que Jesus está falando aqui nesta parábola. Aqueles que não respeitam a Deus e aqueles também que não respeitam as pessoas. Mas perceba ainda que a parábola nos conta um outro personagem. Era uma mulher. Ela apresenta uma mulher que era viúva, uma mulher pobre, vítima de alguma injustiça ou opressão, cujo único recurso para buscar retificação são os tribunais. E quando ela chega diante dos tribunais para resolver uma questão que ela for acometida, ela não tem resolução da sua causa de forma imediata. E naquela cultura, meus irmãos, quem deveria chegar diante dos tribunais eram os homens. As mulheres não tinham um caminho aberto para chegar diante das autoridades. E nós percebemos aqui no texto que essa mulher, apesar da dificuldade, ela não vai uma, ela não vai duas, ela não vai três, mas ela vai diversas vezes bater na porta daquele tribunal, diante daquele juiz iníquo, para que ele então julgasse a sua causa. A fala dela é: julgue a minha causa contra o meu adversário. Meus irmãos, o texto vai nos informar é que é justamente quando ela começa a incomodar e a irritar aquele juiz, porque todas as vezes ela estar ali, que então há uma virada na parábola. O juiz, agora, por causa do incômodo dela, não por conta de julgar uma questão que é legal, resolve atendê-la e julgar a sua questão. Meus irmãos, essa parábola, ela apresenta para a gente algumas verdades quanto às injustiças que sofremos neste mundo. Por isso eu iniciei a minha pergunta, a minha exposição com uma pergunta dizendo: você já se sentiu impotente, injustiçado diante de algumas questões que deveriam ser resolvidas facilmente, mas isso não acontece? E a gente fica questionando: Senhor, mas por que isso? Eles deveriam fazer as coisas que é legais, e eles estão desobedecendo. É justamente sobre estas questões que a parábola está nos inquietando nessa manhã. E eu quero pensar com os irmãos sobre uma lição de persistência na oração, porque é isso que Jesus quer falar conosco através dessa parábola. Por que, meus irmãos, uma lição sobre persistência na oração? Primeiro, porque nós precisamos orar sempre, correto? Olha como Jesus ele inicia a parábola. Jesus lhe contou uma parábola, o evangelista Lucas inicia: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre
e nunca desanimar. Meus irmãos, o texto aqui é bem claro sobre o objetivo dessa parábola. Precisamos orar sempre e nunca desanimar. Aliás, Hernandes Dias Lopes que diz que a oração é o respiradouro da alma. Porque ele aponta essa frase dizendo que o crente, ele não pode e não deve deixar de orar. Porque à medida que ele deixa de orar, é como se o oxigênio também fosse interrompido. E logo ele viesse a morrer espiritualmente. Então, todo crente, ele tem a necessidade e ele deve, por obrigação, viver uma vida de relacionamento com o seu Pai em oração. Esse foi um dos meios de graça que Deus estabeleceu. Esse é um dos meios que Deus estabeleceu para a sua igreja se relacionar com Ele. E nós devemos orar a Deus não com aquela rela enorme de pedidos, porque esse não é o objetivo da oração. O objetivo da oração é uma relação de amor, de querer ouvir o seu Pai e também falar com Ele, e estabelecer um relacionamento amoroso com aquele que gera paz em seu coração, nesse momento de aflição que talvez você esteja vivendo ou não. Não é uma oração em busca de resposta, mas é uma oração em busca de relacionamento com o seu Pai. E é muito legal a gente pensar dessa forma, porque a parábola está nos dizendo que nós devemos orar sempre e não desanimar. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos: que tipo de oração é essa que a parábola está mandando a gente orar e não desanimar? Jesus está falando, meus irmãos, sobre um tipo específico de oração aqui. Por isso ele enfatiza nunca desanimar. Lembremos do contexto. Essa parábola é um pós-escrito a um discurso profético no final de Lucas 17. O tema daquela passagem é julgamento terrível de Deus. A gente lembra que Jesus falou sobre duas sociedades, duas comunidades. A comunidade de Ló e a comunidade de Noé. E Jesus encerra a parábola, ou melhor, antes da parábola, falando que ele estabeleceu juízo sobre aquelas cidades. E vai ser assim o dia do Filho do Homem. E logo ao término dessa fala, ele conta a parábola do juiz iníquo. A mensagem que ele está transmitindo aqui é que enquanto os discípulos estiverem esperando esse retorno de Jesus, especialmente quando o mundo parecer ficar ainda mais ímpio, insuportável, pelo aumento da justiça, desrespeito com a lei de Deus, inclusive com aqueles que julgam sem temor a Deus, ele quer que os seus eleitos continuem orando e não desanimem. Meus irmãos, hoje nós vivemos em um ritmo global cada vez mais acelerado, aonde a palavra de Deus é zombada, aonde aquilo que é moral e correto é deixado de lado, aonde muitos são hostilizados e censurados por conta de pregar a verdade, aonde nem mesmo as nossas lideranças, municipais e muitas vezes também estaduais e até os nossos poderes julgam as coisas conforme a lei. Nós vivemos hoje numa situação onde o mundo está sendo marcado pela corrupção e desrespeito por aquilo que é justo e verdadeiro.
é justamente sobre essa questão que Jesus ele está contando aqui. Aquele que estava para julgar segundo Deus, aquele que estava para legislar segundo a norma que rege o princípio de Deus, porque é Deus que estabelece o governo, eles não estavam fazendo conforme aquilo que era previsto. Eles não tinham respeito pelas pessoas, eles não tinham respeito por aquilo que deveria exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso Jesus vai contar essa parábola: não deixem de orar, não desanimem, orem inclusive pelas autoridades, porque o dia do Senhor virá. Todos, inclusive estes, terão que comparecer diante do tribunal de Deus e responder por todos os seus atos, aqueles que fazem justiça e aqueles que não fazem justiça. Percebam, meus irmãos, que algumas coisas, por nós estarmos vivendo numa sociedade marcada pelo pecado, não vão ser resolvidas de forma imediata. Você às vezes vai até procurar os meios legais, e quando chegar em algumas instâncias, também vai ser lesado. Mas Jesus ele está nos dizendo, nessa parábola, que a gente não pode desanimar quando nos sentirmos injustiçados, como quando formos censurados, inclusive por conta do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos permanecer orando, pedindo ao Senhor que Ele estabeleça o juízo dele. Pode ser que em alguns momentos esse juízo até aconteça de forma visível enquanto nós estivermos aqui. Mas saiba que, por mais que isso não aconteça de forma imediata, guarde seu coração na esperança de que o justo juiz julgará todas as coisas. Às vezes nós ficamos tão perplexos com algumas coisas que acontecem, que chega a desanimar os nossos corações, sabe? Às vezes a gente fica tão atribulado por algumas coisas que chegam até nós e nos atinge, que a gente fica: Senhor, aonde isso vai parar? Aonde vai chegar o fim? É tanta injustiça, são tantas coisas que chegam nos nossos corações e nos deixam tão temerosos. Mas Jesus está contando essa parábola para dizer: você tem um justo juiz. Você tem alguém que julga as suas causas. Você tem alguém que não está com os olhos fechados diante de tudo que está acontecendo na sua vida e no mundo. É interessante a gente pensar dessa forma, porque o texto bíblico, em Jó, ele vai dizer: acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Abraão, quando ele intercede por Sodoma, ele disse: não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Por que Jesus, ele coloca nessa parábola logo uma viúva pobre, que na sociedade não tem os caminhos legais para atingir as instâncias superiores? Porque a imagem da viúva, ela de alguma forma representa muitos da nossa comunidade. E não temos, às vezes, acessos legais e nem os caminhos necessários para seguir aquilo que é correto e ter as nossas questões resolvidas. Mas Jesus ele está dizendo a respeito de tudo isso: não deixe de orar, porque a sua esperança não está pautada naquilo que é
terreno. A sua esperança está pautada naquele que é o supremo de todas as coisas, Rei e Senhor. Às vezes a gente fica meio atribulado de espírito, né? Quando a gente vê algumas coisas acontecendo. Mas essa não é o que Deus quer para os seus filhos. Deus, Ele quer que você e eu confiemos mais nele. Dependamos mais dele. E permaneçamos em oração, independente de qualquer coisa. Ele é o justo juiz. E ele julgará todas as coisas no seu devido tempo. Não sei se os irmãos já leram alguns salmos, chamados salmos imprecatóricos. Quando eu leio alguns, eu chego até a me assustar. Porque são os filhos, né, de Israel, dizendo às vezes: Senhor, mata esse povo. Olha o que eles estão fazendo com os seus filhos. Salmo, meus irmãos, são poesias. As poesias é como se fosse um raio-x do sentimento humano. E ela quer expressar justamente aquilo que aquela pessoa está sentindo. E a oração é, por mesmo que tenha essas palavras duras, a gente precisa entender como um pedido a Deus para estabelecer a justiça dele contra os inimigos de Deus. É claro que a questão que aquele povo viveu por ser muitas vezes massacrado, morto, ter seus filhos lançados em tantas coisas, gera um desespero no coração, e eles usam dessas palavras. E ontem eu estava até conversando com o seminarista Mota, falando a respeito disso, dizendo que por conta daquilo que nós estamos vivendo e da ética temporal, a nossa fala às vezes não pode se repetir como a gente vê lá nos salmistas, apesar dos sentimentos serem por vezes a mesma coisa. Mas eu me lembro de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele sendo afligido ilegalmente, sendo morto, crucificado, açoitado, ele orou: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. A nossa oração deve ser com um coração límpido, sem mazelas e sem mágoa, pedindo ao Senhor para perdoar essas pessoas, porque por vezes eles fazem não sabendo do que estão fazendo, de que um dia terão que responder pelos seus atos diante do tribunal, dos tribunais, onde Jesus Cristo julgará todas as coisas. Encerro as minhas palavras, meus irmãos, dizendo: não deixe de orar. Não desanime. Entrega seu coração nas mãos do Senhor, para que Deus estabeleça a sua justiça. Feche seus olhos. Deus, nós estamos diante do
do Senhor, ó Pai, que é o juiz de toda a terra. Estamos diante do Senhor, ó Pai, que é o princípio da moralidade, daquilo que é reto, daquilo que é justo, daquilo que é perfeito. Ó Deus, e por isso nós estamos entregando, Senhor, nossas causas nas suas mãos nessa hora. Entregando nossos corações, na certeza, Senhor, de que um dia, Pai, nós não viveremos mais diante das mazelas, Senhor, de um mundo corrompido. Mas viveremos, ó Pai, sendo reinado, ó Deus, diante daquele que é o juiz perfeito. Ó Deus, nos ajuda a colocar o nosso coração diante das suas mãos. E no momento, ó Pai, que sentirmos pressionados, desanimados, sentirmos também agredidos, ó Pai, que o Senhor possa aquietar o nosso coração, nos mover, Senhor, em oração, para conversarmos contigo. Porque somente em Ti, ó Pai, ó Deus, nós temos a esperança verdadeira. Porque somente em Ti, ó Pai, nós temos certeza de que viveremos um reino de justiça plena. É no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós oramos, entregando as nossas vidas, a vida da Tua igreja, do nosso país, do nosso estado, do nosso município, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Pedindo que o Senhor, Pai, abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.